Aê, primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui hoje. Enquanto o pessoal aí está entrando, eu vou convidar aqui o meu amigo Theo, para bater um papo com a gente aqui. Pera aí. Grande Olha! Zaque... Zaqueu! E aí? Grande gigante Tô com Theo! fome, não queria fazer isso. Hã? Me ouve? Ah, agora sim. Agora sim. Como é que é? Volta de novo. Você não queria fazer isso. Eu não queria pôr o fone, mas Ah, para ter o áudio. Espera aí, deixa eu ver se vai sem áudio. Sem será que fone. vai sem o áudio? Se ficar ruim, você. Ficou ruim? É, parece que. Vai, fala de novo aí. Deixa eu ver. Vamos fazer então. Ficou ruim? Não, tá legal até. Tá bacana. Ah, pronto. Só que a voz, Prefiro ele, sem. ele parece que dá um eco. Ah, então eu vou pôr o fone. Com o fone ficou melhor, viu? Ele fica mais limpo, sabe? Agora vai. Aê, agora sim. Pronto. Aê. Diga lá. Grande, Theo, Diga. uma satisfação imensa ter você aqui. Qual que é, qual que é a E boa de hoje? a boa de hoje é o seguinte. É... Primeiro vamos ajustar essa luz aqui, né? Tá vendo bacana aí, tá legal? Como é que tá a minha aí? Tá boa? Tá boa, tá show, tá maravilha. Perfeito. Qualquer coisa eu posso trocar para essa aqui, ó. Qual que fica melhor? Essa. Aí, essa aí tá legal. Tá boa, tá boa, Show. tá legal, tá show. Então vamos lá, né, Theo? E a minha, tá legal? Tá show? Tá show. Maravilha, então. Primeiramente, então, novamente, Theo, muito obrigado aí pela sua, como é que eu posso dizer, pela sua colaboração, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui para compartilhar um pouco sobre o que já conversamos, né? Depois, poxa, vamos compartilhar um pouco mais, vamos discutir um pouco mais sobre algumas coisas que a gente acredita que é importante, que como é que eu posso, pode fazer uma diferença aí para quem está nos assistindo, né? Só lembrando que a gente ia fazer isso era presencial, né? E aí quem Aham. tá vendo a gente aí, continue aí até o final, porque a gente não sabe se vai deixar isso aqui indeterminado aqui, né? A gente não está pensando ainda Aham. como é que vai disponibilizar isso. Mas o Instagram foi uma forma mais fácil que nós encontramos aí para nos encontrar, né? Exato. Maravilha. Primeiramente, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu acho que até para o pessoal ficar ciente, né? E praticamente essa aqui é a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui. Então é bom deixar Ah, ciente aí quem são esses dois caras, né? e eu agradeço o convite e é sempre bom você bem sabe o quanto eu, eu, eu gosto de contribuir com esse tipo de conhecimento, aliás, com todo tipo de conhecimento, principalmente conhecimento que agregue, né? E é o que mais está se precisando, porque digamos que quanto mais
Conheça a verdade vos libertará. Então, em todos os aspectos, é o que eu costumo dizer, já dando uma dica do que vem por aí. Fé cega é fé burra. Então, a gente precisa, quanto mais conhecimento, para a gente seguir, errar menos, enfim, e por aí vai. Exatamente. E já aproveitando o gancho, aprender com esses erros. Acho que isso é muito importante também. Né? Vamos lá. Eu me chamo Zaqueu, eu aí sou empresário no ramo imobiliário. Inclusive, aí, os nossos primeiros projetos foram basicamente em 2017, bem na época que Robert Kiyosaki veio ao Brasil. Né? E aí eu tive aí a honra de poder participar do seminário dele. Então, o setor a qual eu olhei, e falei, legal, isso é interessante. Então, vamos lá, né? Vamos entender um pouco mais como é que funciona isso. E aí, desde então, nós tivemos aí outros projetos paralelos também, né? Mas agora a gente está focado especificamente nisso aí. E, inclusive, eu convidei você, que você também conhece um pouco do mercado, conhece um pouco não, bastante até dos desafios que a gente encontra, né? Do que você passa, todos os desafios aí que a gente precisa, de uma certa forma, olhar, perceber e como sobressair com tudo isso. Né? É basicamente essa breve apresentação. Fala um pouco sobre você, Theo. Vamos lá, eu sou o Theo, eu sou um eterno questionador da vida e um cara que é muito curioso, um cara que não se limita a uma única vertente, até porque eu acredito que o ser humano seja amplo demais para criar uma estagnação e acreditar que aquela é a única forma de se passar por esse planeta. E frente a todo esse questionamento, quanto mais você se questiona, mais adiante você vai, mais luz é trazida para você, e então eu me denomino dessa forma, um cara questionador e estudante da realidade última. E isso é interessante, que te faz transitar por qualquer área que você atue de forma mais coesa, mais clara, mais objetiva. E isso não é fácil, porque vai te trazer muitos problemas. Porque quando você tenta não se sobressair, quando você, vou usar um termo que talvez as pessoas que assistam essa gravação saibam, quando você tenta sair da caverna de Platão, o que você encontra lá fora é uma realidade, e quando você torna com isso e tenta fazer com que as pessoas enxerguem o que você enxergou, é bem difícil, é bem complicado, tá? Mas é isso que me faz vibrar, em todos os âmbitos e em todas os lugares, as atividades, com as pessoas com quem eu cruzo. E esse sou eu, um cara questionador, e que, independente da área de atuação, eu vou sempre buscar o melhor para todos. E nesse mercado ao qual você vai fazer essa abordagem não é diferente. Legal, interessante. E isso é um fator muito importante, né? Quando você começa a ser um questionador, automaticamente você começa a descobrir coisas que você olha, mas isso estava na minha frente o tempo inteiro, né? E às vezes são coisas bem simples, né? E quando você descobre isso, quando você percebe isso através dos seus autos questionamentos, é como se o mundo abrisse para você, né? É uma coisa parece Sim. tão um mundo de surpresas, na verdade, né? Basicamente. Isso é interessante. Maravilha. O que nós temos conversado, né, Theo?
sobre basicamente os desafios que a vida ela nos coloca, né? E aí, sempre que todas as coisas, todas as áreas da sua vida, elas precisam, e de certos desafios para que você possa, digamos que de uma certa forma, você está num certo degrau, quando você tem certos desafios, você rompe esses desafios, rompe ou não, né? Mas quando você rompe, você vai para a próxima escadinha, digamos assim, né? Para a segunda, e aí você rompe mais os desafios, vai para a terceira, e assim a coisa vai evoluindo e você vai evoluindo junto, que eu acredito. Primeiramente você evolui junto, para que depois as coisas que estão ao seu redor evoluam, né? E aí, falando especificamente, por exemplo, desse mercado ao qual nós atuamos, né? Como é que você enxerga hoje, Theo? Quais são os desafios que você acredita que você mais lida e como que você, qual que é uma saída que você enxerga? Qual que é a sua visão sobre isso? De qual mercado estamos falando? Desse mercado imobiliário, Mercado esse imobiliário. gigante. Boa, gigante. Gigante! Olha, o mercado parece ser gigante, em números é gigante, e eu costumo dizer que é um mercado que, via de regra, não muda muito, porque as pessoas são sempre as mesmas. São sempre as mesmas pessoas, com os mesmos pensamentos, com as mesmas vaidades, e pessoas com as mesmas crenças, com as mesmas limitações, com os mesmos vícios. E eu inicio essa conversa dizendo que, já que a gente está falando em mercado imobiliário, eu acredito que você esteja falando do fator final, que é o fator da entrega do produto ao cliente, que é o fator a ponta, né? As pessoas que estão lá na ponta, que é o corpo de vendas. Que, aliás, eu deixo registrado aqui, o corpo de vendas é quem mantém todo o sistema do mercado imobiliário, né? Então, não adianta você conceber o projeto mais lindo, mais maravilhoso do mundo, se não tiver uma equipe de consultores que leve esse produto e torne esse produto realidade para essa pessoa, para esse consumidor final. E para isso acontecer, a gente precisa falar que as pessoas precisam estarem preparadas, que as pessoas precisam compreender as necessidades desse cliente. Entendido isso, aí a gente consegue entender também que você não vende nada, é o cliente quem compra. Então, muitas pessoas tendem a adorar a pílula de uma forma muito exagerada, ao ponto que eu não vejo essa necessidade. Então, eu parto do seguinte pressuposto. Há uma demanda que foi percebida para um determinado projeto, para um determinado produto, a um determinado público que foi verificado. Então, esse projeto, esse produto, ele foi criado para esse público específico. E esse público específico, ele está em algum lugar. E não é o grande mistério, mas a grande sacada é você estar disposto a chegar nesse público da forma mais coesa, mais correta, mais íntegra, sem expor ninguém e sem expor principalmente o cliente. Hoje nós estamos falando de um mundo totalmente virtual, digital, principalmente após 2020, nada será como era antes. Então hoje o cliente ele consegue efetivar uma pesquisa e chegar à compra tudo virtualmente, tudo online. Então você precisa ter pessoas preparadas, pessoas engajadas e pessoas com a consciência de que o cliente tem o tempo dele, o cliente tem o time dele e não é sob pressão
que isso vai acontecer. Isso vai acontecer de forma natural, de forma espontânea, sem pressão, e essa realidade ela está um pouco longe do que nós vivemos hoje, porque a coisa está ainda está muito, vamos dizer, bagunçada. Mas já tem algumas empresas sérias, dando sinal de que o caminho é esse, estão se preparando para isso, estão preparando os profissionais para isso, e o mais importante, para entregar para o cliente não só um produto de ponta, mas um atendimento de excelência do começo ao fim, entendeu? Até porque esse cliente, ao longo da vida, se a gente for pensar num cliente lá da ponta da pirâmide, esse cliente vai trocar ou comprar um imóvel durante a vida inteira, não mais que 3, máximo 4 vezes, a menos que seja um investidor que compre muitas unidades. Agora, se for consumidor final, se ele estiver na ponta da pirâmide, no máximo 3, 4. Agora, se estiver lá na base, 1, 2, não mais que isso, e dependendo do decorrer da vida dessa pessoa, entre vários fatores, que aí a gente vai entrar na questão do comportamento do consumidor, e aí a gente entraria especificamente em cada público, né? Mas, de modo geral, esse cliente ele vai comprar o apartamento, o imóvel, não mais que 3, 4 durante a vida, ou na base da pirâmide 1 ou 2. Então, esses fatores eles são muito importantes para que, na hora de traçar metas, traçar estatísticas, aliás, traçar metas com base em estatísticas, a gente conseguir compreender que invista em mídia, traga o cliente para o seu produto. Eu costumo dizer que um empreendimento imobiliário é como uma obra de arte. Ele foi desenvolvido, ele já pertence a alguém, só falta alguém ser posto de frente para ele, de frente com ele. É como uma obra de arte. Você pinta uma obra de arte, ela pode ficar 10, 20, 30 anos, e na hora que aparecer o dono daquela obra, para quem você pintou, para quem você criou, a pessoa não vai perguntar o preço, ela vai dizer assim, eu encontrei. E pronto. E no mercado imobiliário, pelo menos deveria ser assim. Mas o que eu vejo não é isso. Mas a gente está no caminho. E eu torço para que esse percurso seja o mais rápido possível. Legal, interessante. São bastante vertentes que a gente, se formos olhar, né, é como se falou de diversos pontos, que se você for destrinchar todos esses pontos, né, dá muito o que falar sobre cada um deles, né. E quando nós voltamos principalmente, por exemplo, na questão de início e ponta com o cliente, querendo ou não, hoje a gente tem ainda, estamos evoluindo muito, né? Mas ainda há muito essa forma de você não, às vezes, não respeitar o tempo do cliente, né? A gente ainda tem muito isso, né? De que, às vezes, você tem ali um contato inicial com o cliente, mas às vezes o cara, ele está fazendo um planejamento ali para 2, 3 anos, por exemplo. Às vezes pode ser o primeiro imóvel dele, ou às vezes não também, você nunca sabe, né? Mas o fator é que quando você tem essa conexão com o cliente, automaticamente a gente ainda pensa, pô, a venda vai acontecer. Você cria uma certa expectativa, né? E aí é interessante, quando você fala em alguns pontos de atendimento, você perceber isso, né? Porque você olha, não, esse cliente aqui, eu acredito que, pelo todo o histórico de atendimento, ele procura algo para daqui 1 ano, por exemplo, para daqui 2 anos. Porque raramente você encontra o cliente que ele está pronto para comprar ali na hora, né? Quando você tem o primeiro contato com ele, digamos que seja um investimento em mídia, ou de alguma forma que ele chegou até você.
é muito raro o percentual de clientes que você olha e diz, beleza, chegou, olhou, comprou. Né? Então, onde entra a questão do comportamento, né? De você entender esse público, né? Porque no final, Theo, o que eu percebo, digamos, fazendo um resumo disso que você falou, é que não se trata do produto em si, na verdade. Né? Não se trata do imóvel em si, principalmente. Mas sim de você entender a pessoa que está por trás. É Sim, você claro. entender de pessoas. É você Sim, entender do comportamento. É você entender de como que as pessoas funcionam, do que elas anseiam. O que é importante para elas, o porquê que elas estão procurando um determinado imóvel que você está representando, sabe? É tudo uma questão ali ou seja, tudo no final eu acredito que a pessoa em si é o mais importante do que todo o resto. sim, Que sem vai, sombra de dúvida. que vai acontecer ou não. Sim. É tudo uma. É como se automaticamente, eu volto, né? Eu recordo aqui a questão da obra de arte, né? É como se fosse uma obra de arte que vai tudo se encaixando, né? Tanto do imóvel em si, quanto de toda essa engenharia de você conectar com o cliente, de você entender o que ele está buscando, de você ver o tempo dele, né? Sim. De você ter toda essa estrutura, né? Que com isso voltamos lá no início, né? O conhecimento. Né? Você conecta tudo né? automaticamente. E aí é Exatamente. aonde vem os desafios, né? De não somente ali o produto final, na verdade, né? Que é a ponta, né? Em toda uma. E ainda mais hoje, nós olharmos, por exemplo, até 2020, de 2020 para cá, você viu que nós percebemos a evolução da forma de comunicação, o quanto que isso avançou entre as pessoas em geral e principalmente entre o mercado. Né? A forma de você lidar, a forma de você se conectar, a forma de você encontrar com ele, é tudo como é que eu posso dizer, uma série de desafios que você lida e que você tem que acompanhar, na verdade. Sim. E tudo isso, como é que você olha e diz, pô, como você enxerga isso daqui para frente? Toda essa questão de atendimento, essa questão do produto final, a questão de você escolher um público específico, do público específico te encontrar. Como é que você digamos assim, é como se nós estivéssemos dançando, né, para uma certa apresentação. Sim. Cara, eu vejo. Pode falar. Por exemplo, daqui 2, 3 anos, por exemplo. Daqui 2, 3 anos. Olha, tem uma música bem conhecida que diz assim: o futuro já chegou. Lembra dela? Eu lembro, eu Hoje, lembro. hoje é um novo dia, um novo tempo que começou. Os nossos dias serão. Então, o Eu que lembro, eu lembro, acontece? eu lembro. Então, já chegou, Não existe já amanhã mais. chegou, É agora. já chegou. Quem despertou, despertou. Quem não despertou, vamos despertar porque chegou. E assim, Zaqueu, o que eu costumo dizer é o seguinte: não é no nosso tempo. Nada é no nosso tempo. E uma coisa que eu gosto de falar sempre, onde quer que eu vá, com quem quer que eu fale, eu digo o seguinte: o universo é autorregulador. Ponto. Não adianta achar que você é o último biscoito do pacote. Não. Não adianta você achar que ninguém está vendo o que você está fazendo. Não, não adianta. Tem alguém te observando.
mesmo depois que você bate a porta, tem alguém te observando. E esse alguém é tão poderoso que tudo sabe. É o universo. Há quem possa chamar também de Deus, vácuo quântico, consciência. E eu costumo dizer para as pessoas que por mais que a gente finja, a nossa consciência está lá latente, sabendo, e fingir que isso é diferente é ignorar a realidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse cliente, essas pessoas, elas precisam ser alcançadas, elas precisam ser atendidas da forma mais justa, mais honesta, mais digna possível, porque se entendermos que tudo que vai volta, né, tudo que você fizer volta para você, seria interessante que as pessoas então pensassem o seguinte: bom, eu vou pelo menos experimentar, então, fazer o bem, já que volta para mim. Só que nem isso as pessoas despertaram para compreender essa questão. Porque na ânsia de fechar um negócio, que às vezes tem valores vultuosos, as pessoas elas esquecem alguns pontos, alguns detalhes, algumas questões, que eu não vou nem falar de ética imposta por nós, criadas por nós, ética universal mesmo, entendeu? Ética moral, porque assim, a partir do momento que eu omito a quem faço a seguinte comparação. Lembra daquela questão, é uma mentirinha branca. E eu costumo dizer que as pessoas que usam o termo omissão é como se elas estivessem dizendo que eu estou contando uma mentirinha branca. É como se omissão fosse uma mentirinha branca. E tem coisas que são intoleráveis. Tem coisas que são intoleráveis. E são coisas que acontecem de coisas absurdas. Entendeu? Coisas absurdas. E você mexe com toda a estrutura de uma pessoa que se programou para aquilo. E aí você, por conta de uma omissão, de uma mentirinha branca, vamos dizer assim, você deixou de pontuar uma coisa muito importante para a pessoa que vai estragar os planos dela. E, e volta, isso volta. Volta e volta forte, volta pesado. Geralmente a pessoa não vai conseguir compreender o que está acontecendo, porque a gente tende a esquecer. Mas eu costumo dizer assim que seja em qual segmento você atua, você precisa tratar a pessoa. Eu nem uso o termo faça para a pessoa o que você gostaria que fizesse com você, porque tem gente maluca por aí que, e aí essa regra já não se aplica muito bem, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: busque fazer o bem. O bem ele não ocupa espaço, ele não escolhe segmento, ele não escolhe metodologia, faça o bem e pronto. Se você estiver vendendo carro, roupa, apartamento, lanche, se você estiver vendendo hot dog, cuida da temperatura da salsicha, vê se está no ponto, vê se o maionese não está estragado, porque você é corresponsável por qualquer coisa que aconteça na vida daquela pessoa que ingeriu aquele alimento. Então, dito isso, resta para a pessoa que está diante dessa posição entender que ela tem uma responsabilidade. Ela tem uma responsabilidade. Então, assim, é como nós já havíamos falado, esse é um assunto tão amplo, tão gigante, tão extraordinário que 20 lives seria um pouco. Mas, assim, é como dizer, por exemplo, da qualquer segmento que você estiver, o bem que você fizer para aquela pessoa vai voltar para você.
Por mais que você perca um negócio, deixe de fazer um negócio, desde que você tenha poupado a pessoa de futuros problemas, você já está no lucro. Você ganhou mais do que o que você deveria ganhar. Agora, como compreender isso? O passo para compreender isso, ele é longo. Ele é longo, ele é longo, ele é longo. E aí a gente precisaria discutir 2 pontos. Esses 2 pontos se chamam Adam Smith e John Nash. Não há para onde fugir. Ou você escolhe um ou você escolhe outro. E aí, meu amigo, quando você descobre o que é Adam Smith e quando você descobre John Nash, naturalmente, se você já estiver no caminho, num caminho, vamos dizer, da iluminação enquanto ser humano, porque quando toda a humanidade estiver iluminada, todos os setores vão funcionar de uma forma inacreditável, porque aí não haverá mais o seringuete que nós vivemos hoje. O que é esse seringuete? Você vai na internet pesquisar, e aí a gente já entra na questão que você perguntou, como que eu vejo esse cliente hoje, como alcançar esse cliente hoje. Esse cliente está na internet, todos os clientes estão na internet. Eu vou comprar uma escova de dente, eu entro na internet para pesquisar. Onde eu vou comprar é o segundo passo. Agora você imagina com imóvel, que hoje você já pode comprar, assinar o contrato na sua casa. Se você não quiser ver, ir até o local, tudo pela internet. E já tem gente fazendo isso, acredite, já tem gente fazendo isso. Então, sabendo disso, aí você vai escolher. Espera aí, o que eu quero? Só que assim, infelizmente, hoje, em todos os mercados, o que predomina é Adam Smith, é olho por olho, dente por dente. O cliente, onde você vai é uma questão louca. Se você pesquisar um jeans na internet, você vai ver o mesmo jeans com vários preços do mesmo vendedor, que é uma estratégia louca. Depois você fica confuso, você fala, você foi lá no último, que era mais caro. De repente você volta lá na IS, você compra lá, mas é o mesmo vendedor. Então, nós temos essa questão. Lógico, a neurociência, a PNL está aí para quem quiser estudar esses assuntos vai entender muito como funciona isso e usam isso com muita propriedade. Então, assim, como diz uma filósofa que eu vi um vídeo recentemente, ela diz o seguinte, muito conhecimento na mão de gente perigosa é melhor não ter. Então, assim, tem gente que usa o conhecimento para o mal mesmo. E quando eu falo mal, não é tudo que não é o bem é o mal. Se o cliente pode comprar, se o produto custa X e você anuncia por Y e aquele cliente comprou por Y, você sabe quanto vale o produto. Então o mercado ele age de uma forma muito agressiva nesse sentido e o cliente nota isso. E nós no Brasil, eu não sei em outros países porque eu só posso falar da realidade do Brasil a fundo, porque afinal eu sou brasileiro e não desisto nunca. Existe existe isso. Tanto é que tem prática vamos negociar. Se você cair na bobagem, quando eu falo bobagem, se você não entrar no na questão cotidiana, cultural do Brasil, de que eu vou por X porque fulano vai chorar, aí eu vou baixar e aí chega no valor que eu quero. Se todo mundo entendesse que não precisasse disso, colocava o preço lá, normal, há quem faça isso. E são as pessoas que demoram mais para vender. Porque quer queira, quer não, ser humano, ele, abre aspas, gosta de ser enganado. No sentido de, eu levei vantagem. Quando eu falo que ele gosta de ser enganado, é porque nós, seres humanos, nós adoramos levar vantagem sobre tudo. Então, se eu ponho um preço, 3 casas, 3 dígitos acima, por exemplo, depois eu baixo 2, a pessoa acha que ela ganhou.
E aí é onde entra a questão do sempre levar vantagem em cima do outro, levar vantagem alheia. Então, quando isso mudar, nós vamos ajustar os valores, pôr o preço correto, e aí gasta-se menos energia, porque essa negociação ela só existe porque existe esse desequilíbrio entre valor real e valor praticado, que aí começa aquela tremenda negociação e eu costumo dizer, né, que não precisaria disso. Eu acredito que é como você falou, vamos falar de imóvel. O que determina o valor de um imóvel, primeiro, é a localização. Porque areia, cimento e pedra é tudo igual. O que muda é a dosagem, a composição, que alguns, né, a gente tem um histórico aí, mas se você usar a fórmula química certinha, vai dar concreto e o prédio não cai. Então, areia, cimento, ferro e concreto. E o resto é o tipo de acabamento, que é a parte mais cara, e que aí o cliente vai avaliar. Localização, projeto, porque não adianta eu gostar da localização, eu chegar lá e encontrar um copia e cola, que está bem comum isso, viu? Copia e cola, copia e cola. Então você vai tentar buscar um diferencial de um projeto, você não consegue encontrar, a menos que ele seja de extrema exclusividade. Aí a gente está falando de altíssimo padrão, que aí você vai. E ainda assim está difícil encontrar exclusividade, porque os acabamentos não mudam tanto assim. Então, assim, é uma coisa aqui, outra ali, no mais é metragem e volta para a localização. Então, assim, esse é um dos fatores muito importantes. E quando você encontra esse cliente, aí começa o grande dilema, porque assim, o cliente que você começa a tratar, seja qual for o negócio, ele precisa do tempo dele, como você falou, ele tem uma trajetória até concluir essa aquisição. Em alguns casos, ele já está pesquisando há muito tempo e chegou nos finalmente e te encontrou, cruzou o seu caminho. E aí o negócio vai com mais facilidade, com mais rapidez, com mais agilidade. Agora, ao contrário disso, não adianta colocar pressão, porque é o tempo de maturação que o cliente precisa, que a pessoa precisa para ela concluir, em definitivo, a aquisição do bem, de um bem tão palpável, né, de um bem tão concreto, digamos assim, e que ela vai ter longos anos para quitar esse imóvel. Isso quando a gente está falando de médio, baixo padrão. Agora, quando a gente está falando de um padrão mais alto, isso já não é mais a questão e já não é mais o primeiro imóvel da pessoa, ela já não tem mais dificuldade como os de médio, baixo padrão têm. Então, isso acontece de forma mais rápida, mais coesa, mais ou menos assim. Escolher o projeto, a localização atendeu, qual unidade está disponível, eu fico com essa. É desse jeito. Então, assim, pressão definitivamente não resolve o problema de ninguém. Legal, legal. Isso é uma verdadeira aula. Muito, digamos que muito bem, como é que eu posso dizer? Muito bem detalhada, né? E aí, o mais importante disso é quando você começa a entender alguns detalhes, né? Os detalhes estes que são que você, quando você entra no mercado, você vê 99% das pessoas fazendo, né? E aí você começa a perceber, mas se todo mundo está fazendo assim, mas a coisa não está funcionando, a coisa não está girando, a engrenagem a coisa não está ali andando, né? E aí, aonde você começa, eu pego aqui alguns pontos que você comentou, né? De tudo que vai e volta.
Isso é muito importante, porque isso te dá uma... É como se fosse uma questão de sabedoria, né, Deus? Você, poxa, tudo que vai, volta. E, às vezes, o como você quer que as coisas sejam, não é exatamente assim que vai acontecer. Mas você projeta algo e diz, poxa, se isso funcionasse assim, então provavelmente seria bem mais simples, né? Como você mesmo Sim, comentou. Poxa, se fosse dessa forma, o quanto que o quanto de desgaste emocional, físico, que seriam, como é que eu posso, eliminados, né? E aí, quando você fala, um ponto que eu percebo isso, não somente, eu percebo isso de forma geral, é a questão de você tentar levar um jeito, parece que é meio que uma certa ganância interior, né? Você é alguém que diz, puxa, não, eu quero sempre agir com a ética e com a honestidade. Sempre que aparece alguma coisa na sua frente, quando você sabe disso, você automaticamente desperta um sinalzinho de alerta, um sinalzinho amarelo, né? E fala, epa, para aí, ó, para aí. Mas quando eu acredito que quando você não tem essa certa consciência, quando você percebe esse sinal de que você pode levar uma vantagem, aí você diz, eba! é desse jeito. Aí tem o ditado que às vezes eu escuto muito, pronto, agora eu estourei. É desse jeito. É desse jeito. E aí, eu acho que levando isso pra gente, como profissionais, você sempre olha e diz, poxa, mas seria tão interessante se você pegasse tudo isso e a gente analisasse e tivesse um cenário onde você, daqui a algum tempo, você pode ter quando você tiver seus 80, 90 anos, você poderia ser alguém que vai ter orgulho de dizer, olha, aquele profissional, ele me atendeu assim, assim, assim. Então hoje eu tenho 90 anos e eu ainda continuo dizendo que nele você pode confiar, nele você pode fazer negócio. Enquanto em outro cenário, que é o outro lado, você, depois que você concluir uma certa negociação com alguém, você vai dizer, ó, não passe nem perto. Não passe nem perto, porque lá é problema. Ou seja, ele vai te passar a perna, porque ele já fez isso uma vez e vai fazer de novo. Entende? E aí tem um outro ponto que eu acredito que é muito importante também. Tudo no final das contas a gente leva, a gente volta na questão do conhecimento. O conhecimento. Conhecimento que é a qual conhecimento que eu me refiro, aquilo a qual você pode aplicar para algo que seja benéfico para aquela pessoa que está na ponta. É como se fosse alguém. Eu sempre vejo isso como se eu tivesse todas as pessoas que você está negociando ou está tentando vender alguma coisa. Eu acredito, na verdade, não é nem o termo vender. Eu acredito no termo intermédio. Porque vender, ele soa muito como você tá, por exemplo, eu tenho uma caneta aqui e eu vou te vender. Mas eu não sei se realmente você quer comprar uma caneta. Não, eu não estou nem aí se você quer comprar uma caneta, não. Eu preciso que você me pague por ela. E dane-se. Então, eu acredito que no intermédio ele está muito mais ligado a essa questão de você entender o processo. Pegando o seu exemplo da caneta, o assaltante ele faz isso, né? Ele não te pergunta se você quer, ele Exatamente. toma. Então, assim, Para. Mão na cabeça. Perdeu, perdeu. é, é só uma analogia para quem assistir esse vídeo na posteridade. Não tô Ah, dizendo absolutamente nada, é só uma analogia. Mas o que que acontece? Você colocou muito bem. Eu tenho uma caneta, não sei se a pessoa quer ou não, mas eu preciso vendê-la. Então compre a. E é desse jeito que é o mercado. É desse jeito que é o mercado. Então, assim, é lamentável, mas
é, é a realidade. Então, o que você pontuou é muito importante, porque se você entender que não há muitos treinadores, é mais antigo que andar para frente, né? Sempre usavam o bordão, o seguinte bordão, abre aspas, porque eu não sei quem Aham. criou, abre aspas, é, é, você, você não vende nada, é o cliente quem compra. Mas parei para pensar sobre isso, aí entra no exemplo que você deu. Se você tiver essa caneta para vender, você vai passar um bom tempo com ela para vender, até aparecer alguém que queira comprá-la. Exato. Aí é, é, é o néctar dos deuses. E esse encontro ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E isso, quando você fala de que volta para o conhecimento, eu costumo dizer o seguinte: se você conhece como funciona a realidade, e aí eu me aproprio do termo mecânica quântica, porque é uma ciência que explica a realidade total, única, sem véu nenhum. Então você pensa assim, se eu conheço como funciona a realidade, eu não vou pôr pressão. Eu não vou pôr pressão. Se você observar, e isso se você fizer uma pesquisa, você vai chegar a esse ponto que toda, agora eu vou usar o termo venda para ficar mais claro, toda venda, ela ocorre quando você não está esperando. Quando você está, eu uso até um termo de Clarice Lispector, que ela diz que o amor é para os distraídos. A Isso! venda também. Eu já ouvi isso, eu já vi muito isso. A, a venda também. A venda também. A venda também. Ou a compra também. Então, pressão zero. Pressão zero. E não espere. O termo mais correto da expressão é a seguinte: não veja o cliente como um saco de dinheiro. Em todos os treinamentos se falam isso. Mas as pessoas, elas não conseguem conceber o que essa frase quer dizer no mais profundo entendimento. Que se você for vender pensando no que você vai receber, você vai ter problema e não vai acontecer. Agora, quando você não está preocupado com o que você vai receber e você faz aquilo com naturalidade, com amor, com vontade, com alegria, flui, flui da melhor forma possível e lembrando que a verdade, ela precisa falar, verdade nesse mercado, ah, é, é, mas tem os que usam dessa estratégia, verdade sempre. Você pode não concretizar aquela compra, mas você pode ter certeza que aquela pessoa vai eternamente lembrar de você. Só que assim, não faça o que eu costumo dizer para as pessoas não pense em fazer isso pensando que a pessoa nunca mais vai esquecer de você ou que você vai ter um as pessoas costumam dizer carteira de cliente. Gente, acabamos de falar, o cliente vai comprar um apartamento, quando muito 3, 4, quando no máximo lá na base da pirâmide, uma ou duas vezes. E quando eu estou falando lá na base da pirâmide, para isso acontecer, se houve uma separação, né, que aí o que ficou sem vai ter que pastar e comprar de novo. Aí duas. Depois disso, meu amigo, fecha o caixão e toca o cortejo, porque aí você esquece. Agora, Acabou. lá na ponta, lá na ponta, então não é nisso que você precisa pensar. Aí entra no que você falou, o conhecimento de entender
que há algo maior do que tudo isso. Há algo maior do que o que as pessoas estão há algo maior do que o que as pessoas do que as pessoas estão vendo, ouvindo e te observando. Porque assim, a gente costuma fazer as coisas pensando no que as pessoas vão pensar de nós, o que elas vão achar de nós. Só que assim, e que tal você fazer isso sem esperar que essa pessoa vá? E talvez seja por isso que há o que há nesse mercado, porque talvez as pessoas tenham entendido, essa pessoa vai comprar só uma vez, nunca mais vai comprar. Então, próximo, 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 próximo. Só que assim, essa pessoa literalmente ela não entendeu como funciona. Ela não entendeu como funciona. E o plantio é opcional, a colheita não. E aí? Exato. Como que fica? Como que fica na hora de colher, hein? O que vai ser colhido, na verdade? E que... Qual é o fruto final? E aí, normalmente, é como se não houvesse muito essa preocupação também, né? De que às vezes você... Eu acredito muito que isso está muito ligado com o fato de que, na maioria das vezes, a gente nem percebe o que está plantando. Não tem ali uma consciência do que aquilo pode gerar, tanto para mim quanto para o outro, que está lá na ponta. Quer dizer, que está sendo, digamos que chamamos útil de prospect, por exemplo, que será, por exemplo, o teu futuro cliente ou não, será o futuro comprador ou não. Mas as tuas ações ali, como voltando um pouquinho na questão de você fazer essas transações de boa fé, digamos assim, né? Ou voltando simplesmente para olhando para si mesmo, somente. Não, Sim. eu quero o meu resultado final aqui agora. Mas o que vai acontecer com o cliente, os problemas que ele vai ter, às vezes você acaba não pensando muito nisso. E aí entra justamente nessa questão que você comentou. Que deveria ser o ponto principal. Então, eu tenho que entender o outro lado primeiro para que o meu lado fique bem. Entende? Mas, ou seja, são coisas que você vai entendendo e vai colocando isso em prática. Né? É o cliente e depois eu. Não eu e depois o cliente. Porque só assim a engrenagem. Ou seja, você faz um plantio bom, né? Na verdade. Sim. Um plantio que seja ali, digamos que interessante e não interesseiro. Para os dois lados. E tem um ponto que eu acredito não, isso é muito estranho. E esse exemplo que você deu, por exemplo, o amor é para os distraídos. Como isso funciona perfeito. Eu tô assim do nada, né? E aí, de repente, aí alguém me chama, pô, mas como é que funciona aquilo? Como é que é? Deixa eu entender mais. E às vezes você, pô, mas nem esperava, tava esperando você. Aí você apareceu. Sim. Então vem aqui, deixa eu te explicar como funciona. É assim, assim, assim. Ou seja, ele percorreu uma jornada, ficou ocioso e em um certo momento ele diz, beleza, eu acho que é a hora de retomar. E aí vai para a próxima escadinha novamente. Né? Fenomenal. O grande entendimento
é quando você consegue compreender que todas as pessoas, elas têm um problema. Tem pessoas que têm vários, mas eu estou falando de um problema específico. Estou falando de um problema específico. Inúmeros. Especificamente aquilo. Por exemplo, a pessoa precisa comprar um jeans. Ela tem um problema, ela precisa encontrar um jeans. E ela vai começar... Eu não gosto de usar esse termo, não, porque ele está bem batidinho. Então eu vou usar outro. Ela vai começar a trilhar um caminho até chegar lá. Você já até sabe qual que é o termo que eu ia usar. Mas enfim, ela precisa trilhar esse caminho até chegar na ponta final. E nesse trajeto, ela vai encontrar malfeitores. E vai encontrar benfeitores. Só que assim, se a gente for para um outro aspecto que a gente acaba chegando nesse, a gente para e pensa no seguinte: nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Só que essa expressão, ela é usada quando está tudo bem. Uhum. Quando deu tudo errado, você dificilmente consegue ter discernimento para proferir esse termo e trazer para você. Do tipo, fui assaltado, um exemplo. Ah, mas não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Quem consegue ter esse discernimento? Quem consegue parar para perceber, para entender que ninguém cruza o seu caminho por acaso? Esses dias eu estava conversando com um rapaz que foi sequestrado. Aí foi sequestrado, foi aquele auê, ele contou que não sei o que, e eu olhei assim. Aí eu perguntei para ele assim: o que você acha do assalto? Ah, que não sei o que. Aí você já sabe o que falou, né? Não precisa você não precisa nem ser muito, nem adivinhar muito para entender o que ele falou. Eu falei: calma, eu não te perguntei o que você acha do assaltante. Do assalto. Assalto. Bom, mas enfim, moral da história. Aí eu falei para ele: olha, sinto em lhe dizer, mas você atraiu. Uhum. Nós atraímos tudo. 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 Então, quando uma pessoa cria um mal-estar com você, mesmo que você não tenha afinidade com aquela pessoa, ou não tenha nem vida social com aquela pessoa ela encontrou algo em você que tem nela, que ela não gosta e que ela vai tentar te atingir. Então, por que eu fiz essa analogia? Voltando lá para a trajetória da pessoa comprando a calça jeans. Então, ela tem um problema para ser resolvido. Ela veste 36, mas é uma mulher e não quer roupa infantil. Então, você precisa encontrar uma calça feminina para uma mulher que veste 36 e que precisa vestir bem, precisa modelar no corpo dela. Beleza. Ela tem um problema. E eu também. Eu tenho com 15% de bateria. Espera aí. Uhum. E aí... Você tem 15% de bateria e 1 minuto para finalizar a live. Ah, então vai dar. Então, só para concluir... Beleza. Então, ela tem um problema e você precisa resolver esse problema para ela. Nessa que você vai resolver esse problema para ela... 26 segundos. Nessa que você vai resolver esse problema para ela, você vai resolver automaticamente o seu problema. Mas Exato. quando você colocar toda a sua energia para resolver o problema dela, automaticamente você resolve o seu. Exato! Exatamente. Resolva o problema do outro que o seu problema será resolvido. É isso. Exato.